Então, bom dia para vocês novamente, pessoal, os alunos do terceiro ano. A nossa aula hoje vai ser a economia no governo Costa e Silva. Meus amigos, entre os anos de 1968 até 1970, o governo Costa e Silva, aquele mesmo que teve aquele problema de saúde e acabou falecendo, deixando o cargo, aquele que o Geraldo Azevedo vai cantar para ele, né? Um rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria, quando eu me despedia do meu canto, eu lhe dizia. Então, para ele que essa música chama Canção da Despedida, do Geraldo Azevedo, foi para Costa e Silva que o Geraldo Azevedo fez essa música, né? E o governo Costa e Silva elaborou o PED, né? O Programa Estratégico de Desenvolvimento. O PED ficou muito famoso durante o período da ditadura militar, né? O PED ele defendia a participação estatal na economia, no preenchimento dos chamados, o que ele falava na época de espaços vazios, né? Dessa economia. Então o PED procurava usar o Estado para preencher esses vazios. Bom, o PED naquela época inaugurou também uma reforma administrativa, dinamizou também a questão das comunicações, ampliou o comércio exterior e o setor de transporte no Brasil, gente. Até a TV colorida naquela época foi ofertada. Antes o brasileiro só via, não é, a TV preto e branco, viu a Copa do Mundo de 70 em preto e branco, mas então iniciou a TV colorida naquele período. O BNH, né, o Banco Nacional de Habitação, reativou o setor da construção civil, então o PED conseguiu dar um impulso, né, na economia brasileira, o que preparava a economia para o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro, tá bom? Pessoal, o que foi esse milagre brasileiro? Meus amigos, o milagre brasileiro foi os anos que o Brasil teve de grande crescimento econômico. O Brasil chegou a ser a quarta, quinta maior potência econômica do mundo em termos de crescimento, né? Não dá para negar isso, que realmente o PIB brasileiro alcançou patamares de crescimento, nações de primeiro mundo, não é? E o Brasil ganhou, viveu naquele período um grande período de euforia, um momento de crescimento, de muita circulação de dinheiro no país, grandes obras públicas, não é? E então você vai ter entre os anos de 1968 e o ano de 73. O ano de 73 é importante falar, porque, pessoal, por que o milagre brasileiro, ou milagre econômico, acabou em 1973? O que aconteceu nesse ano em relação ao mundo, pessoal? Quem souber pode abrir o chat aí e responder. Por que o milagre brasileiro acabou em 73? O que aconteceu no mundo nessa época? Um fato extraordinário, assim, que abalou o mundo todo. Hein? Abre o chat, pessoal. Abre aí o microfone. 30 alunos na sala. Para você mesmo que eu estou perguntando. Vamos lá. Terceiro ano. Enem e... Vamos. O que aconteceu? Meus amigos, ninguém vai falar não? Thiago Reis, freguês. Fala aí, Thiagão. Bibi, me salva. Willer. Ana Luísa. Cadê vocês? Arthur Lara, meu amigo, cadê você? Para responder, Beatriz. Freguesão? Nada? Bianca Paloma? Nada? Ixi. Meus queridos, em 1973 aconteceu a chamada crise do petróleo. Lá teve a Guerra dos 6 Dias de Israel, Israel venceu os árabes, os árabes se juntaram na Guerra do Yom Kippur, foram atrás de Israel, né? Só que Israel venceu também a contrapartida árabe
e como represária, os árabes aumentaram o preço do barril de petróleo. Ele subiu na época 500%. Então a crise do petróleo foi uma crise mundial e essa crise infelizmente afetou o Brasil nesse período de crescimento econômico. E o Brasil, meus queridos, milagre brasileiro acabou entrando em agonia, acabou entrando numa grande crise. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do milagre brasileiro na época boa. Então foi de 68 a 73, ok? O Brasil então vivenciou um grande crescimento econômico. Um crescimento, gente, realmente extraordinário. O ministro da Fazenda na época era um cara chamado de Antônio Delfim Neto. Delfim Neto ainda é vivo, né? Considerado um grande economista. O seu projeto teve um princípio de crescimento rápido, né? O que provocou o chamado milagre. Por isso que o milagre, crescimento extraordinário, muito rápido. O Delfim falava assim, que primeiro o bolo tinha que crescer e depois o bolo tinha que ser dividido. O bolo é economia. Eu pergunto, o bolo cresceu? Cresceu. Ele foi dividido entre as pessoas? Infelizmente não. Né? Naquela época, meus amigos, as economias capitalistas, elas cresciam, falando de grandes países do mundo capitalista, elas cresciam em média em torno de 3 a 6%, um país de primeiro mundo. Né? E as taxas da economia brasileira em relação ao PIB, elas atingiram de 8 a 9% ao ano. Pessoal, o que explica isso? Né? Meus amigos, vamos lá então. Alguns fatores responsáveis pelo chamado milagre brasileiro. Crescimento da economia mundial. A economia mundial estava bem, muita injeção de capital estrangeiro dentro do Brasil, o aumento das exportações brasileiras, o Brasil começou a vender mais, começou a vender também, inclusive, além de industrializados, produtos primários, como o caso da soja, o caso do café, né? Outra coisa, o governo expandiu o sistema de crédito ao consumidor, o que permitiu as pessoas pegarem empréstimos mais barato, pagar a longo prazo. E aí as pessoas começaram a comprar automóveis, começaram a comprar eletrodomésticos. E o Brasil, gente, de vez vai se abrir ao capital externo. Muita quantidade de grana, de dinheiro vai ser injetada, vai ser investido no Brasil nessa época, né? E por quê? Aí você vai falar assim, pessoal, por que as empresas multinacionais, transnacionais, investiam dinheiro no Brasil? Meus amigos, essas empresas eram atraídas, primeira coisa, pelos baixos salários que o Brasil pagava aos operários, aos trabalhadores das indústrias, né? Outra coisa, baixas taxas você tinha a inflação nesse período estava controlada, então você tinha uma valorização da moeda. E o segundo, os subsídios fiscais concedidos pelo governo. Então esses três fatores, esses três pilares, uma baixa inflação, um baixo salário do operariado brasileiro e mais os subsídios oferecidos pelo governo, fizeram milhares e milhares de empresas se instalarem no Brasil e também trazerem para cá um capital que gerasse naquele momento muito emprego e muito investimento. O mercado financeiro, pessoal, oferecia, né? O mercado financeiro externo oferecia créditos a juros baixos. E o Brasil, nessa época, também pegou muito empréstimo no exterior. É importante ressaltar essa questão, né? Então, meus amigos, os técnicos responsáveis pelo milagre econômico foram orientados, então, todos eles, né, pelo ministro da Fazenda, como eu já disse, Delfim Neto. O Delfim Neto, né, que é economista de renome da época, tá joia? E pelo PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Esse plano foi muito importante para a economia brasileira, porque ele fez deslanchar de vez uma série de obras públicas, investimentos. Isso, claro, além de você investir e a obra propriamente dita em cada local, gerou também muito emprego. Então, o governo lança o primeiro PND.
o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse PND durou de 72 a 74. E esse plano foi caracterizado por, primeira coisa, pessoal, grandes projetos de integração nacional. O Brasil começou a fazer projeto e construção na área de transporte, aumentou o processo de exportação, portanto, fez vários corredores de exportação, investiu em telecomunicações pesado, grandes obras públicas como a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, que ela corta o Brasil de leste a oeste, né? A floresta amazônica todinha, a hidrelétrica de Três Marias, a hidrelétrica de Itaipu, está lá no sul do Brasil. Quando ela foi construída, né, tive o privilégio de passar em cima ali daquele concreto, que a gente vê o lago, né, o lago de Itaipu. Na época, era a maior hidrelétrica do mundo. A maior hidrelétrica do mundo, né? Então, foram criadas nessa época, pessoal, pelo PND, só para você ver que o crescimento era extraordinário, mais de 70 empresas estatais. Aí eu falo uma delas, Telebrás, Infraero, né? E o governo, claro, vai fazer propaganda disso. O governo vai divulgar o que acontecia, né? Então começa aquelas propagandas ufanistas, Brasil ame ou deixe, ninguém segura esse país, eu te amo, meu Brasil, este país que vai para frente, né? Então, outra coisa que favoreceu muito o Brasil no exterior foi em 1970, o Brasil ganhar o tricampeonato mundial, né? Ganhou lá com Pelé, com Garrincha. Aí vem aquela música, né? Pra frente Brasil, 70 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Então, o Brasil, a propaganda do Brasil lá fora era a melhor possível, o país do futebol, o país do progresso, o país do crescimento, mas nessa época também, junto com o crescimento econômico, o pau cantava aqui dentro. Foi o período do AI-5. O AI-5, o período da tortura, das repressões, equivale também ao período de maior crescimento econômico. O Brasil teve o período de maior tortura e, ao mesmo tempo, o período de maior crescimento econômico também nessa época. Tudo junto e tudo misturado, né? E aí, gente, na próxima aula, no dia... Deixa eu ver que vai ser aqui. Vai ser na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Nós vamos falar da agonia do milagre. Por que que o milagre entrou em crise? Agora eu quero que vocês façam uma atividade para mim.